Voltamos então a mais uma aula de ensino religioso. Vocês lembram que lá na nossa primeira aula a gente falou da importância de respeitar as pessoas, a natureza, Deus. Na aula anterior falamos, da importância de respeitar porque somos diferentes, moramos em lugares diferentes, casas, apartamentos, temos famílias diferentes. E a gente encerrou a aula falando que temos religiões diferentes. Muitos colegas, às vezes a gente encontra lá na igreja que a gente vai, outros não, porque nós temos as religiões diferentes. E para encerrar essa primeira unidade, esse nosso primeiro tema, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre essas religiões. Você já notou, então, como eu falei, que alguns colegas vão na mesma igreja que vocês, outros não. A nossa cidade, quando a gente sai às vezes para andar de bicicleta, vai ao supermercado, a gente percebe que temos construções, templos, igrejas diferentes. Às vezes aqui a gente participa, é perto de casa, outras são mais longe, porque algumas têm mais, outras têm menos. Mas o porquê de tudo isso? Nós vamos ver que as religiões, elas estão, se a gente pensar para só falar do Brasil, será que no Brasil, desde quando que existe religião? A gente vai falar que os portugueses trouxeram, mas e os índios? Os índios também têm a sua religião. Claro que alguns índios, se nós irmos hoje numa reserva indígena, nós vamos encontrar povos indígenas que vivem lá muito parecido com nós. Tem celular, tem televisão, mas se a gente tivesse a oportunidade de ir lá para o interior da Amazônia, às vezes encontrar uma tribo que teve pouco contato com o homem branco, o homem dito civilizado, nós vamos ver que eles vão ter costumes diferentes. E há 500 e poucos anos atrás, quando os portugueses aqui chegaram, eles tiveram também que aprender sobre a religião dos índios. Não foi, teve alguns confrontos, alguns desentendimentos. Então, as religiões desde lá daquele período, antes mesmo da chegada dos portugueses, já existia aqui no Brasil. Então, as religiões são diferentes até nesse sentido, porque as tribos indígenas não eram todas iguais, não falavam todas a mesma língua. Então, elas já tinham também as suas religiões diferentes, coisas parecidas, como acontece no dia de hoje. Um cristão, todos os cristãos são iguais? Mas, professor, o que é um cristão? E aí? O que é um cristão? Todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo, cristão, são então comuns, são iguais. Não tão iguais, são iguais porque seguem a Jesus Cristo. Mas nós vamos ver, lembra que eu falei, não é tudo agora. Nós temos todo o ensino fundamental para aprender sobre essas religiões. Podemos ver então que temos cristãos diferentes, não são todos iguais. Vai ter aquele que vai na igreja católica, tem aquele que é luterano, tem aquele que é evangélico e outras divisões também dentro do cristianismo. Vamos encerrando aqui então mais uma aula de ensino religioso e nos veremos em breve. Até a próxima.